todos muito bem-vindos ao Terra Viva Entrevista, o programa que traz uma abordagem diferente, que promove uma segunda opinião sobre os fatos que estão inseridos no universo agropecuário, dentro e fora da porteira. Exatamente, Isaac. Hoje nós vamos falar de uma das riquezas do nosso agronegócio brasileiro. Um produto muito consumido no nosso país e também exportado para vários países do mundo. Presente no dia a dia de praticamente todo brasileiro. E é claro, né, que eu só posso estar falando do cafezinho, né, Isaac? Sem dúvidas, né? Eu mesmo não consigo sair de casa sem tomar um cafezinho. Esse produto aí tão importante para a economia do nosso país. E para falar desse assunto, é claro que a gente convidou o Pavel Cardoso, que é presidente da ABIC, a Associação Brasileira das Indústrias de Café. Pavel, te agradeço por participar aqui do Terra Viva Entrevista. É uma honra receber vocês para falar sobre esse produto tão importante, né, Pavel? Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Flávia, Isaac. Satisfação estar aqui. Para nós é maravilhoso falar de café e de trazer as boas notícias do nosso setor para todos os seus espectadores. A satisfação e a alegria é toda nossa de te receber aqui. E, Pavel, eu acho que a gente não poderia começar de outra forma, né? A cotação do café arábica em alta, e isso fez o consumidor ver o preço do café lá nas alturas, né? Qual que é o motivo dessa disparada dos preços? Qual que é a sua avaliação? É importante a gente voltar um pouco no tempo, Flávia, que não é uma coisa pontual e de ontem para hoje. É uma construção de problemas climáticos que a gente vivencia desde 2021. Nós tivemos uma grande safra em 2020, em 2021 tinha uma expectativa de uma grande safra, e em 2021 tivemos uma geada que apagou do país ali em torno de quase 20%, 18% a 20% da safra de arábica brasileira. A lavoura ela demora para se recuperar. Então, em 2022, nós não tivemos uma safra boa. Em 2023, tivemos o advento do El Niño. Essa combinação de altas temperaturas com estiagem longa foi severa para as plantas e, de fato, colhemos menos em 2024. E em 2024, quando esperávamos uma colheita, uma florada um pouco mais vistosa, com o advento do Laninha, que deveríamos ter chuvas mais regulares e amenas, tivemos tempestades. E isso, novamente, foi muito ruim para a safra que nós vamos colher esse ano de 2025, que será possivelmente menor do que a que colhemos em 2024. Então, quando a gente combina esses fatores climáticos desde 2021, que vem asseverando a lavoura de café brasileiro, com uma demanda global de aumento de consumo, não só Brasil, mas Estados Unidos, e esse player novo, que é a Ásia, notadamente a China, nós temos uma combinação de fatores que leva a essas cotações elevadas num curto espaço de tempo e volatilidades extremamente dolorosas para a indústria de café brasileira, né? Que se vê numa situação onde absorve os aumentos de vez e tem que repassar de maneira muito responsável, cautelosamente para o varejo, para que o varejo transfira isso para o consumidor de maneira paulatina, para que os nossos consumidores não sintam da mesma forma que a indústria sentiu. Perfeito. É importante falar, então, dessa resiliência, né? Mesmo com essas adversidades climáticas, né? Mudança e tudo, e mesmo assim o café está lá, continua presente no dia a dia da família brasileira, embora o preço tenha subido. E é justamente isso que eu gostaria de perguntar para o senhor. Existe alguma coisa que pode ser feita por parte da indústria ou por parte do poder público para baratear esses preços? A indústria nacional ela já faz de maneira muito responsável esse papel. Nós recebemos aumentos superiores a 200% no período entre 2024. Estou falando do valor da saca de janeiro de 2024 até dezembro de 2024. E a indústria repassou para o varejo em torno de 80%, 79%, 80%, que foram transferidos 39% para o consumidor pelos supermercadistas. Então, existe aí um repasse acumulado na mão da indústria nacional de mais de 120%. Então, esse repasse que eu me refiro, ser paulatino, cuidadoso, responsável, que a indústria faz para os supermercados e esse, por sua vez, para o consumidor, já é um papel muito cuidadoso que a indústria nacional tem de transferir esses aumentos para a família brasileira. Café, como você bem mencionou, Isaac, ele é um produto resiliente e ele está presente em 98% dos lares brasileiros.
Quando eu falo de resiliência, Flávia, eu quero dizer que ele suporta as intempéries da natureza, da sua origem enquanto planta, durante o processo industrial, quando recebe altas temperaturas para ser torrado, moído, e mesmo na casa da família, das famílias em geral, da dona de casa, né? Quando recebe aquela água com quase 100 graus centígrados, né? E exala o melhor dos aromas e entrega o melhor dos sabores. Essa resiliência é o momento que a gente tem, então, para refletir que esses aumentos transferidos para a indústria, para os supermercados e, por consequência, aos consumidores, eles sim, de fato, elevam o preço do quilo do café na prateleira. Mas o que a gente convida os seus consumidores a refletir é que 1 quilo de café ele é suficiente para fazer 10 litros da bebida. Então, quando a gente pega o valor do quilo na prateleira, divide por 10, invariavelmente a gente tem ali esse litro de café custando entre 5 e 7 reais. 10 xícaras de 100 ml, portanto, vão custar entre 50 centavos e 70 centavos. É uma bebida que hoje, comparada a sucos, aos refrigerantes, ainda é uma bebida muito barata, né? E, lógico, o horizonte que a gente enxerga para dar a boa notícia ao consumidor, quando que esses aumentos poderão ter algum arrefecimento? No momento em que a lavoura encontra boa remuneração, os produtores investem. E investem em tecnologia nas suas propriedades, muitas vezes ampliando as áreas de pastagens, para que não só tenha o aumento da sua produção, mas também o aumento da produtividade. E esse aumento da produtividade, todos os dados nos levam a crer que a partir do momento que a gente finalizar a colheita dessa safra que vamos iniciar agora em abril, portanto, por volta ali de setembro, e estivermos com olhar para a safra de 2026, teremos possivelmente uma grande safra. A partir daí, teremos um horizonte, muito possivelmente, de arrefecimento nesses preços, porque teremos uma produção global, somando Brasil, Vietnã, Colômbia, todos os países produtores, os principais players, maior do que o consumo que o planeta inteiro consome de café. Então, a partir de setembro, outubro, dentro desse olhar, analisando esses dados, nós enxergamos que haverá alguma queda, algum arrefecimento nessas cotações. Sem dúvidas, né? E além de todos esses motivos, tem também a questão da bienalidade, né? Do café arábica em 2025. O que é, né, essa bienalidade? Como que ela influencia também nos preços? A bienalidade do café é notadamente por conta do arábica. Ali em 2000, essa geada que eu aqui mencionei de 2021, naquele ano nós teríamos, dentro da bienalidade, teríamos uma bienalidade de alta. E aquilo ali foi meio que quebrado por conta dessa geada. Mas a bienalidade é exatamente o comportamento de entrega da lavoura, que faz, num ano, uma grande entrega do seu carrego, né? Ou seja, faz a florada, tem a granação, entrega uma quantidade maior por hectare plantado no ano e menos no ano seguinte. Essa variação ela é mais sensível no arábica e menos sensível no robusta, que tem uma produtividade maior pela própria resistência dos canéforas, né? Os robustas e os conilons entregam uma quantidade por hectare maior e o custo de produção menor do que os arábicas. Então, essa bianualidade, primeiro, ela ficou um pouco distorcida a partir desses eventos climáticos que afligiram severamente a lavoura de café brasileira. Mas a boa notícia, como eu aqui mencionei, é que a partir de 2026, se não tivermos nada que atrapalhe o produtor brasileiro, teremos safras muito mais vigorosas e entregando um volume de café maior à mesa do Brasil e do mundo para quem o Brasil exporta os nossos cafés. Perfeito. O consumidor ainda vai precisar ter um pouquinho mais de paciência, né? É difícil falar isso, mas é a realidade. Sim. Gostaria de saber do senhor, Pavel, como que fechou o ano de 2024 para a indústria brasileira de café, né? A gente vê preços altos para o consumidor, isso para a indústria significa o quê? Nós tivemos um número muito animador em 2024. O crescimento foi da ordem de 1,77%, 24 contra 23%. E tivemos um consumo per capita de ligeiramente superior a 5,01 quilos. Quando a gente fala do torrado, quando a gente trata do verde, 6,26 quilos por habitante ano. Esse número é ligeiramente, isso é só uma questão matemática, atribuindo a base populacional de 210 milhões de habitantes do IBGE. Que foi ligeiramente maior do que a métrica anterior de 2023, mas segue crescente, o consumidor brasileiro segue consumindo mais, a conferir 2025, porque parte desses aumentos que a indústria recebeu serão transferidos ao longo desse ano, mas como eu disse, de maneira responsável.
Mas a boa notícia é que tivemos um crescimento no consumo da ordem de quase 1,8%, foi 1,77%. Isso mostra que o Brasil preserva, Isaac e Flávia, a cultura do café que está em nosso país há quase 300 anos, né? O Brasil é o país do café, é o maior produtor mundial, é o maior exportador, somos o segundo maior consumidor atrás apenas dos Estados Unidos e a indústria nacional representa 40% de tudo que o país produz. E, curiosamente, é uma repetição do dado, mas é válido mencionar, o Brasil, enquanto maior produtor, produz 40% do café que o mundo inteiro bebe. Então, está aqui um pouco da responsabilidade que o Brasil tem enquanto país produtor e de nós, enquanto indústria, entregarmos a qualidade que o consumidor busca ter dos cafés que estão dispostos nas prateleiras e são levados para as suas mesas. É muita coisa, né? E esses resultados surpreenderam ou já eram esperados, né? E como que os produtores devem se posicionar neste ano para atender da melhor forma as demandas internacionais? Os produtores brasileiros já fazem um trabalho, eu diria a você, heróico, porque quando a gente trata de lavoura, que depende dessas intempéries climáticas, são fatos que não são dominantes dentro da sua propriedade. Depende de circunstâncias que não estão sob o controle do produtor. Então, quando a gente pega o dado histórico de produtividade, por exemplo, lá no final da década de 80, o produtor brasileiro conseguia produzir a partir de 1 hectare menos de 8 sacas. Hoje essa média nacional é acima de 34 sacas no caso do arábica e acima de 46 sacas por hectare no caso do robusta. Então o produtor brasileiro já faz esse belo trabalho de entregar o melhor da qualidade, com responsabilidade, com sustentabilidade, portanto com muita qualidade, atendendo algumas situações ainda dependem renovação de parque cafeeiro, são situações bastante técnicas que ainda na esfera governamental estão endereçadas a se cumprir, mas o Brasil está devidamente preparado, inclusive com a legislação europeia da UDR, que teve a sua prorrogação agora para o final de 2025. E a indústria nacional, Flávia, ela, como eu disse, recebe essa qualidade do produtor e entrega na sua plenitude para o consumidor. A ABIC, como a Associação Brasileira das Indústrias do Café, que mede a qualidade do café brasileiro entregue ao nosso consumidor, desde o seu primeiro programa de qualidade, que é o selo de pureza, lançado em 89, o consumo per capita cresceu, a qualidade cresceu, e o consumidor brasileiro hoje tem um café muito mais saboroso e com uma qualidade maior na sua prateleira. Não por outro motivo, o nosso consumo per capita cresceu de 2 quilos por habitante ano 2,14 lá em 89, para o que eu aqui mencionei de 5,01 quilos no torrado moído, 6,26 quilos no verde. E isso graças à entrega da indústria nacional de qualidades cada vez maiores, subindo essa regra da qualidade para o nosso consumidor. E além disso, uma variedade muito maior de blends, tipos de embalagem, formatos, cafés com monodose, cápsulas, multimixes de bebida, cappuccino, café com leite. Hoje o consumidor tem uma variedade e uma riqueza muito maior de blends à sua disposição para experimentar o café da sua forma. A gente costuma dizer que o café ele é democrático, né? E a BIC, como a Casa da Indústria Brasileira, que segmentou a categoria do café tradicional, superior, gourmet, são programas que foram lançados lá em 2004, que a partir da portaria 570 convergidos em certificações únicas, nós costumamos dizer que o café ele é democrático. Eu posso gostar mais do café tradicional, você pode gostar mais do café superior e a Flávia pode preferir o café especial. E está tudo bem. Essa democracia no café é que faz o nosso país consumir o café de maneira tão rica. E nós fechamos esse raciocínio, esse racional, indicando que mesmo os tradicionais, eles passam pelas certificações da ABIC, da planta à xícara, porque a ABIC, ao dar a certificação à indústria, Isaac, ela certifica, aquela indústria ela é auditada e ela é monitorada, são mais de 5 mil coletas anuais nos supermercados, de modo que as certificações da ABIC dão a garantia da segurança alimentar ao consumidor, do tradicional, que é a minha preferência, ou a preferência da Flávia, que são os cafés especiais. Essas certificações, elas asseguram essa segurança alimentar. Então, entregando mais qualidade, o consumo per capita segue vigorosamente crescendo. E falando sobre os cafés especiais, né, é um mercado que tem crescido muito aqui no Brasil, né? Qual que é a sua avaliação?
O consumidor, a partir do nosso PQC lá em 2004, quando lançamos as categorias de café, e agora os estilos de café tradicional, superior, gourmet e os especiais, como a gente aqui mencionou, eles partem para um outro, à medida que começa a experimentar bebidas melhores, assim como o mercado de vinhos, busca-se experiências sensoriais cada vez mais ricas. Então, cada um desses estilos, os tradicionais até os especiais, dão ao consumidor uma experiência sensorial muito grande. Então, as indústrias, cientes dessa oportunidade de mercado e da demanda que o consumidor tem de experimentar cada vez melhores cafés, disponibilizam nas prateleiras essas riquezas sensoriais que são os cafés especiais. Muitas vezes microlotes que produtores fazem e são produções, por isso que eu falo que os produtores são os nossos heróis e as nossas indústrias também, mas os produtores demoram um ano para se colher esse café. Qualquer coisa que aconteça na lavoura pode atrapalhar aquele plano de negócio inicial de se extrair uma determinada bebida com uma determinada quantidade de saca prevista por esse produtor. Então, a partir dessa demanda que o consumidor tem, a indústria nacional se preparou e entrega essas riquezas sensoriais nas mais diversas embalagens hoje já dispostas nas gôndolas dos supermercados. Perfeito. E no próximo bloco a gente continua falando desse tipo de assunto e tem polêmica aí nos supermercados, que já no próximo bloco a gente conta mais para vocês. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Continue com a gente aqui no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta com Terra Viva Entrevista, hoje recebendo aqui o Pavel Cardoso, presidente da ABIC, a Associação Brasileira das Indústrias de Café. E olha, eu prometi no final do primeiro bloco que começaríamos com uma polêmica, né? Um assunto que está aí bombando, principalmente na internet, o tal do café fake, né? O café-fake, que também estão chamando por aí. Essa alta nos preços que mencionamos no início da entrevista fez aparecer aí nas gôndolas dos supermercados produtos que parecem café, mas que, na verdade, não é bem assim, né? Não é café. Quais são esses riscos para o consumidor? Conta pra gente o que é essa história aí que está tomando conta das redes sociais, enfim, está bombando. Essa é uma história, Isaac, que vale a gente puxar lá os inícios da primeira certificação da BIC, que é o selo de pureza. Ali o Brasil convivia com mais de 30% de fraude. E essa entidade, que é a ABIC, ela construiu um programa de autorregulamentação que alicerçou a Portaria 570. A Portaria 570 regulamentou o nosso setor. Foi publicada em maio de 22 e entrou em vigor em 23, janeiro de 2023. A partir daí, não apenas a indústria nacional é responsável por alguns rigores, um novo código de como o café deve estar na prateleira, devidamente embalado, com a especificação do que tem dentro da embalagem, uma nota de qualidade global acima de 4,5, todas as especificidades ali atribuídas, e não pode ter, o café tem que ser 100% puro, dados que preconizados já estavam nos programas de certificação da ABIC enquanto vivíamos o ambiente da autorregulamentação. Uma vez regulamentado, estão sob o olhar dessa portaria as indústrias brasileiras e, como corresponsáveis, os supermercados. Não por outro motivo que a ABIC se aproximou muito, afinal, já são os nossos parceiros do dia a dia, os supermercados, através da ABRAS e da Associação de Supermercados Estaduais. A ABAS também, como Associação dos Cash and Cares, todos eles muito próximos da ABIC, e nós buscamos exatamente norteá-los para essa informação chegar na base da compra, do comprador, para, não podendo cada supermercado fazer uma análise daquele café, o supermercado não conseguiria nem transferir esse custo para o consumidor se tivesse que fazer uma análise de cada café que o comprador está comprando. Então, a melhor forma é ele comprar um café que esteja devidamente certificado. A partir da Portaria 570, a ABIC aglutinou todos os seus programas de certificação e passou a se tornar como entidade certificadora credenciada pelo MAPA. E essa certificação garante, como a gente mencionou anteriormente, exatamente essa segurança alimentar. Transcorridos mais de 33 anos do processo de autorregulamentação e agora, mais recentemente, esses 2 anos de Portaria 570, portanto, ambiente regulamentado,
a indústria nacional e, portanto, o Brasil ganhou como prêmio uma redução vital da fraude que antes existia nesse Brasil. Não por outro motivo, como nós já mencionamos, o aumento do consumo per capita se sucedeu a esse aumento da qualidade. Então, nesses momentos de alta do café, vez por outra aparece fraudes e a ABIC atua como corresponsável nesse processo, com a vigilância de sempre, são mais de 5.000 coletas anuais, e repassa esses dados como indícios para o Ministério da Agricultura, que aí sim, através do poder que lhe é revestido, toma as medidas cabíveis. Os supermercados têm sido muito parceiros nesses momentos e, novamente, como corresponsáveis, fazem os devidos filtros, não adquirindo cafés que são fraudados e, portanto, ou têm índices de fraudes nesse café, por não ter uma certificação ou por ter um preço muito abaixo da média. Então, o recado que cabe aqui nós colocarmos, e isso vale como um recado para o consumidor brasileiro, para os compradores de supermercados e, portanto, os associados da Abras, da APAS, da ABAS, da corresponsabilidade que todos esses parceiros, esses históricos parceiros da indústria do café têm nesse universo da Portaria 570. Esse café que é conhecido, como vocês mencionaram, como café fake, isso é fraude, isso é um desrespeito aos 330 mil produtores brasileiros, isso é um desserviço às 1.300 indústrias que o Brasil tem. E isso é uma fraude econômica e de saúde pública aos consumidores brasileiros apaixonados por café. Ali não tem café. O que é atribuído ali, pela própria rotulagem, é uma polpa do café. Essa polpa do café é nada mais do que o que é popularmente conhecido como palha melosa. Não há café, portanto, ali. As resoluções da Anvisa que ali eles mencionam estão todas revogadas. Então, nós estamos falando de um produto que faz mal para a saúde humana. E, além de fazer mal para a saúde humana, faz mal para o seu bolso, porque aquilo deveria custar centavos e nem deveria estar na prateleira dos supermercados por se colocar como um produto que não tem os devidos registros. Nós já tomamos as medidas cabíveis junto aos organismos públicos que tomam partido e diligenciam sobre a autorização de produtos de alimentos, que é o MAPA e a Anvisa, e comunicamos a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Supermercados, a APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, e também a ABAS, que são a Associação dos Cash and Carries do Brasil, para que tomem as suas medidas e evitem que esse tipo de fraude chegue ao consumidor, porque eles, supermercados, são corresponsáveis nessa entrega do que deveria ser café puro, de acordo com o que já vivemos no ambiente regulamentado que estamos, preconizados com os programas de certificação da ABIC. O curioso é que esse produto está, além de estar lesando o consumidor, enganando os nossos brasileiros e lesando o bolso do consumidor e até do supermercado, porque aquilo ali não consta nada mais do que produtos sucedâneos, né? Cascas, paus. É verdadeiramente uma fraude, né? Ali está estampada a fraude ao consumidor e aos supermercados também. Eles buscam colocar esses produtos com embalagens semelhantes à do café, mas não é café, aquilo é uma fraude e as medidas cabíveis já foram tomadas e, naturalmente, essas pessoas responderão por essa fraude cometida ao consumidor brasileiro. Perfeito. É um absurdo, né? E para a gente deixar bem claro, né, para o consumidor que está nos assistindo, o que ele deve se atentar na embalagem do café antes de comprar? O que ele deve olhar ali e avaliar? Como a gente comentou, Flávia, se para os supermercados é absolutamente inviável comprar um produto e fazer as suas análises, para o consumidor menos ainda. Então, a forma mais segura que o consumidor tem é verificar se ali tem as certificações da ABIC. Essas certificações indicam que esse produto passou por um rigoroso processo de qualidade, da planta à xícara. E ali, portanto, tem segurança alimentar. Uma outra curiosidade que eu acho que é válido o consumidor se atentar é baixar o app ABICafé. E esse app, através da leitura do código de barra, você consegue identificar qual a categoria, se aquele produto é certificado e se consta na categoria tradicional, extra forte, superior, gourmet ou os especiais. Então, é a maneira que o consumidor tem de se defender de uma fraude que está surgindo e sabendo da história que esse país, que é o maior produto do mundo, percorreu nesses 33 anos de autorregulamentação da ABIC, nesses 2 anos de regulamentação já pelo MAPA,
permitir esse retrocesso. Fraude, não. E é esse o papel que a BIC faz em defesa das indústrias brasileiras, mas, sobretudo, em defesa dos consumidores. É importante, né? Sociedade, associações e poder público unidos contra esses produtos fraudulentos, né? Falando, então, de autoridades, enfim, falar de política agora. Quais são as principais demandas e as necessidades que a BIC entende serem fundamentais para o setor neste ano? A BIC, ela faz parte do Conselho Deliberativo da Política do Café. Esse Conselho Deliberativo, ele vota junto com não só as entidades privadas, as associações co-irmãs da BIC, Secafé, CNC, a BICS e a BIC, que ali conjuntamente conosco estão com o poder público lá presentes, tem o FUNCAFé, que é uma espécie de banco para a categoria do café. Esses investimentos, eles são extremamente necessários e precípios para toda a cadeia do café, dos produtores, dos exportadores, dos comerciantes de café, das indústrias nacionais, toda a cadeia café, todo o ecossistema café, ali estão presentes. E dentro do plano safra que está sendo construído, junto com o próximo FUNCAFé, nós entendemos que teremos a indústria nacional, mencionei a vocês aqui, por um problema de capital de giro, porque ela recebeu os aumentos, mais de 200% de aumento em 2024 e transferiu apenas uma pequena parte desse aumento para o supermercado. Então, é natural que elas precisem estar capitalizadas para continuar entregando o bom café com uma boa qualidade aos nossos consumidores. Então, dentro desse planejamento que historicamente nós temos com o FUNCAFé, regidos pelo CDPC, nós esperamos exatamente que continuemos com essas linhas de crédito para que as indústrias consigam ter o seu fluxo de caixa devidamente respeitados e assim permitir a tocada dos seus negócios. Perfeito. Trabalho importantíssimo, né, em prol aí da nossa cafeicultura brasileira. E a gente quer agradecer muito a sua participação aqui hoje no nosso Terra Viva Entrevista. O Terra Viva está sempre de portas abertas para você e para todos aí da BIC para trazer todas essas tendências do café e também as perspectivas e ao decorrer do ano, né, Isaac? Sem dúvidas, Pavel. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês, Isaac, Flávio. É uma satisfação estar aqui. E para nós é muito bom falar não só do nosso café, mas de levar essas boas informações a todos os apaixonados, como nós, pelo café. E são 98% dos lares brasileiros. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui. A gente que agradece a sua participação aqui hoje e te parabeniza por esse trabalho aí à frente da ABIC. É isso. E se você quer rever o conteúdo do nosso programa, você pode acompanhar através de todas as nossas plataformas digitais. O canal Terra Viva tem uma playlist exclusiva do Terra Viva Entrevista lá no YouTube e também nas redes sociais do canal Terra Viva. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e, claro, até o nosso próximo encontro.